muito bem-vindos a mais um programa aqui do Ateliê de Coisas. Nossa aula de hoje é fazer essa boleira incrível com uma técnica super divertida que é o carimbo de nó de madeira. Super fácil, então com pouquíssimos materiais a gente faz uma peça dessa que além de decorativa é extremamente útil para compor sua mesa do café. Então, anote os materiais e tenha uma boa aula. Então vamos começar com a nossa boleira? Já preparei então a parte inferior, que é essa parte, né, que imita um torno, a coluna da nossa boleira. Já apliquei o Betume Colors, que é o nosso produto básico aí que eu uso em muitas das nossas aulas. Inclusive já faço convite para assistir as outras aulas que a gente utilizou, não só o gel vencedor, como o betume. Já fiz então essa parte aqui, lixei e já apliquei até uma camadinha de verniz. Bem simples, bem fácil. E agora a gente vai aplicar um fundo antes de fazer nosso nó de madeira. Para esse passo, a gente vai usar a tinta Chalk na cor laranja boêmia. Tá? Então a gente vai aplicar uma camada, vai lixar, reaplicar, servindo de base para o nosso projeto, certo? Então a tinta Chalk tem uma cobertura incrível, ela é bem densa. E a gente vai aplicar em todo o tampão. Então, já coloquei aqui o meu pratinho. E vou aplicar de maneira bem uniforme. Não precisa se preocupar com a lateral, porque depois a gente vai corrigir, né? Vai passar o marrom. Eu só quero realmente fazer a aplicação desse tom aqui no nosso tampão. Camada aplicada, a gente vai secar com o secador de cabelo ou com o soprador para lixar e aí sim reaplicar mais uma camada. Perfeito. A primeira camada, ela já fica com um acabamento lindíssimo.
E aí a gente vai pegar então a nossa lixinha de espuminha, mais conhecida como lixa portuguesa. Essa é a 320. E a gente vai aplicar em toda essa peça, tá? Para quebrar um pouco essa parte mais grossa do nosso tampão. É normal fazer pó, é normal sair um pouco a tinta. Bem cantinho. Principalmente nessa borda que é um pouquinho mais áspera, tá? Então capricha nessa lixada aqui em volta. Certo? E a gente vai higienizar aqui para tirar o pó e vai reaplicar. Então, mais uma camada da nossa tinta chalk. Enquanto eu vou aplicando aqui e secando, né, fazendo exatamente o mesmo processo, eu vou convidar vocês a assistirem as outras cores, que são imensas a variedade de cores com essa tinta. E aí já eu volto com essa peça seca. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor aos seus objetos de decoração. A Chalk Paint é a sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade e estilo. Viram a quantidade de cores maravilhosas? Bom, essa vai servir de base para a gente fazer o nosso ripado, né, o nosso nó de madeira. Mas também, olha que belíssima uma boleira só pintada com essas cores maravilhosas. Então, aqui coloquei o nosso Betume Colors, a cor tabaco. Coloquei no pratinho. E agora eu vou aplicar direto nessa cor, tá? Uma quantidade que eu consiga movimentar o meu carimbo. Então, eu aconselho, inclusive, que a gente reaplique, ó, camadas generosas para que essa tinta não seque e a gente consiga fazer efetivamente a técnica. Então, ó, eu vou preencher todo o meu tampão agora, deixando a tinta só realmente no fundo, porque é ela que vai aparecer quando a gente fizer a passagem do carimbo. A parte boa é que a gente pode refazer caso não volte. Então, é um pouquinho de treino e paciência para utilizar esse carimbo.
Vou deixar a pintura uniforme e vou pegar ele. Eu vou utilizar sempre com esse mini nozinho aqui, virado para baixo. E vou fazer um movimento, ó, de ir e vir. Olha só. Como se eu fizesse uma montanha-russa. Sobe e desce. Posso virar também, ó, para facilitar a passagem. Quanto mais eu deixo ele deitadinho, mais veios ele faz. Suponhamos que, não gostei muito, acho que eu queria refazer. Ó, não tem segredo, eu simplesmente repasso o produto. Posso sim, ó, chapiscar um pouquinho de gotinhas de água para facilitar, né, que o betume não grude. Então, ó, basta reaplicar e vir novamente com o carinho. Então, com umas gotinhas de água e a pressão do rolinho, eu retiro tudo que eu fiz e começo do zero. Basta deixar novamente a pintura uniforme, né, homogênea. E deixa sempre um papelzinho aqui, ó, na lateral, para ir tirando o excesso do carimbo. Eu gosto de fazer do meio para a lateral, esse mesmo ladinho. De deslizar mesmo, movimentando levemente com as ondas, ó. Olha que lindo essa textura que cria. Eu particularmente gostei. Vou secar no soprador e depois vou fazer todos os acabamentos. Então, agora para finalizar o acabamento, a gente vai passar na bordinha aqui e uniformizar toda essa beirinha. Sempre com o pincel, fazendo esse movimento. E aí depois sim, a gente vai finalizar e proteger com o nosso verniz, passando sempre de 2 a 3 camadas. Eu vou passar aqui em volta dessa borda. Lembrar, claro, para fortalecer o nosso convite, para vocês entrarem lá no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br e encontrar todos esses produtos. Inclusive, eu preparei uma página especial de meus queridinhos para vocês, que é onde vocês vão encontrar todos os produtos mais utilizados nos nossos passo a passos aqui ao vivo. Então, não deixe de ir lá e conferir essa página preparada especialmente. Bom, vou secar aqui e depois eu vou vir com o nosso verniz. Deixa eu secar essa bordinha aqui.
acabamento finalizado. Agora sim, a gente vai aplicar o verniz acrílico brilhante com o rolinho de espuma. Por volta da inteira, tampão, pátio inferior, o pé. Então, não tem segredo. Vou mostrar para vocês aqui no nosso tampão e a gente finaliza a nossa boleira. Então, enquanto eu vou passando aqui em todas essas partes, eu vou convidar vocês para conhecerem mais uma linha de produto aqui do Ateliê Arte Coisas. Que tal dar um toque único aos seus projetos com os novos transfers da Lituarte? Personalização sem limites para superfícies variadas e projetos incríveis. Resistência e fixação. Beleza que dura mesmo com uso diário. Tecnologia exclusiva e acabamento impecável para elevar suas criações. E o melhor, todos os lançamentos vocês encontram aqui no Ateliê Arte Coisas. Basta acessar www.atelierartecoisas.com.br. E aí, gostaram? Fácil de fazer e fica belíssima no final, não é mesmo? Então, lembrar vocês que todos esses materiais vocês encontram no www.atelierartecoisas.com.br. E lá agora tem uma aba nova, Meus Produtos Queridinhos. Então vocês encontram diversas ferramentas e produtos que são essenciais para a gente fazer nosso artesanato. Nosso convite é para semana que vem. Eu te espero com um projetinho novo, um suporte de post-it muito fofo de fazer. Então, até quinta-feira.